Oi pessoal, eu sou Rafael Dias, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece também de compartilhar o conteúdo com quem você acha que vai curtir, beleza? No vídeo de hoje eu vou gastar um pouco da sanidade mental que ainda me resta para esse ano de 2020 e vou trazer para vocês uma retrospectiva política. Algumas pessoas me deram essa ideia pelo Twitter e eu achei que seria uma boa, tendo em vista as bizarrices que aconteceram no mundo político esse ano. Mal sabia eu que ia desenterrar o próprio lixo radioativo. Esse vai ser o primeiro vídeo das retrospectivas. Na semana que vem eu vou fazer uma retrospectiva sobre os acontecimentos que marcaram o Brasil e o mundo nesse ano de 2020. Vai ter um vídeo também sobre o Natal. E o último vídeo do ano vai ser um enorme agradecimento por todo o apoio que a galera tá dando aqui pro canal e para manter o crescimento dele. Esse ano, na verdade, foi bem porcaria, mas o que eu não posso dizer que faltou foi apoio e motivação para continuar o canal e para manter ele ativo. Mas, voltando para o fundo do poço novamente, a gente tem muita coisa para relembrar ainda sobre a situação política do país em 2020, inclusive porque parece que todos os decretos desse governo foram assinados a lápis. Eu acho que eu nunca vi tanto faz e desfaz em tão pouco tempo, então assim, fica por aí que a gente tem muita coisa para conversar. Para começar o vídeo e o ano, a gente já tem um dado do Datafolha dizendo que subiu de 13% para 22% o número de pessoas que não se importam se o sistema político do Brasil é uma democracia ou uma ditadura. Ou seja, a democracia já começou o ano perdendo alguns fãs aí. E aproveitando que a gente está falando de ditadura, no começo do ano a gente teve, por exemplo, um secretário de cultura. Eu não lembro bem o nome porque são muitos secretários de cultura nesse governo. É um entra e sai, então a gente nunca sabe quem é quem. Fazendo um discurso muito parecido com o discurso do ministro da propaganda do Hitler. Sim, aquele Hitler. E isso a gente ainda está em janeiro. Ah, um detalhe importante nessa história é que o secretário foi afastado, obviamente, e no lugar dele o Bolsonaro colocou a Regina Duarte. Também no começo do ano a gente teve a CPI das fake news, que foi mais ou menos o fósforo para o circo pegar fogo. Porém, apesar dela ter feito muito barulho, não aconteceu muita coisa de fato em decorrência dela. Entretanto, foi a partir dela que começou uma verdadeira dança das cadeiras no governo Bolsonaro. Inclusive, se os ministérios eles fossem vaga de emprego, eu acho que tinha que vir com a observação temporária do lado. Começando pelo Ministério da Cidadania e o da Casa Civil. No meio dessa zona que já se iniciou, a gente teve a greve dos petroleiros, a morte de um envolvido importante no caso do esquema das rachadinhas, envolvendo a família Bolsonaro. A gente teve a greve da PM e o atentado ao Cid Gomes. A gente teve censura de livros clássicos em Rondônia e, no meio de tudo isso, uma pandemia mundial. E aproveitando que a gente está falando de pandemia, foi logo no começo dela que o nosso querido presidente começou a divulgar nas suas redes sociais os locais e horários onde aconteceriam manifestações com aglomeração pública. E pior do que isso, ele participou de muitas dessas aglomerações, indo contra até as recomendações de saúde do próprio ministro dele. Eu sinceramente acho que dentro do Ministério da Saúde aconteceu a dança das cadeiras mais comentadas nesse período de 2020, porque parece que um ministro da Saúde que se importa com a saúde é um ministro que não presta, e ministro bom é ministro negacionista. A gente teve a saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, e essa foi digna de final de novela. Sabe aquele capítulo de sábado que termina e você tem que esperar até segunda-feira para saber quem é que vai dar na cara de quem? Então. Só que esse capítulo da novela também parece que não deu em muita coisa. O Sérgio Moro saiu acusando o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, entre outras várias coisas diferentes. Só que meio que ficou por isso mesmo. Até com a liberação do vídeo e dos áudios da reunião ministerial que o Bolsonaro lá teve com os ministros dele todos, etc, etc, parece que o povo continua meio dormindo. E entre essas muitas falas absurdas que a gente ouviu nesse vídeo e nesse áudio, algumas delas são importantes de destacar. Por exemplo, a do ministro do Meio Ambiente dizendo que as leis ambientais deveriam ser revistas ou anuladas, e o ministro da Economia dizendo que se danem os microempresários. Mas para não dizer que isso não teve nenhum tipo de repercussão, o ministro da Educação ele saiu do cargo dele. O que também não fez muita diferença, porque esse governo vem trocando 6 por meia dúzia desde o começo. Mas aí, correndo um pouco mais com o ano, a gente teve o Queiroz que apareceu e foi preso. E aí foi solto. E aí desapareceu e aí apareceu de novo. E aí ele foi preso de novo e aí agora eu não sei como é que tá essa situação.
A Regina Duarte foi exonerada do cargo em pouquíssimos meses e o Bolsonaro colocou Mário Frias no lugar dela. Meu Deus do céu, eu não tenho psicológico para esse governo Bolsonaro, Senhor, me ajuda. A gente mandou o Michel Temer para o Líbano em uma missão diplomática. Lembra que aconteceram aqueles atentados no Líbano, a explosão no porto? Então, assim, a gente mandou o Temer porque aparentemente desgraça pouca é bobagem. A gente teve grande parte da equipe econômica do Paulo Guedes abandonando o barco desde o começo do governo. Foram 7 pessoas desligadas. Então, para quem achava que o número 7 era da sorte, talvez não seja ele. Além disso, a gente ainda teve a mudança de liderança no governo, na Câmara e a criação da nota de R$200. Eu particularmente acho que essa nota foi criada para facilitar na hora de esconder dentro da cueca. Inclusive, eu gostaria de aproveitar o tema para mandar um abraço para o Chico Rodrigues. Ele era vice-líder do governo no Senado e foi pego nessa situação, eu diria, embaraçosa, com muito dinheiro na cueca. E o mais maravilhoso é que isso aconteceu depois que o Bolsonaro decidiu eliminar a Lava Jato porque, segundo ele, não tinha mais corrupção no governo. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Aproveitando que a gente está falando de Lava Jato, lembra do Dallagnol? Aquele que tinha muita convicção e era aparentemente PhD em PowerPoint? Então, esse mesmo. Ele também saiu da Lava Jato, não se sabe por quê, provavelmente por vergonha. Eu também teria saído. Mas pro final do ano, o Brasil começou a indicar que ele ia abrir os leilões para iniciar o processo de tecnologia 5G aqui no Brasil. E a gente tinha a Huawei, a empresa chinesa, né, como uma das mais cotadas para começar a implantar essa tecnologia por aqui. Só que assim como a equipe do governo, eu acho que a família do presidente também não colabora muito e parece que não curte muito esse lance de diplomacia. Desde o começo do ano, desde o início da pandemia, na verdade, a família Bolsonaro ela vem atacando a China com muita frequência e abalando essa amizade comercial que já existe entre os países há muito tempo. Nessa altura do campeonato, o dólar estava quase R$6. A embaixada chinesa no Brasil, ela chegou inclusive no Twitter a divulgar notas de repúdio sobre os comentários que os filhos do Bolsonaro andavam fazendo. E bem recentemente, alguns outros países começaram a considerar a possibilidade de diminuir a dependência do Brasil para soja, por exemplo, ou para, enfim, frutas ou matéria-prima. E para fechar essa retrospectiva política bem resumida, bem compacta e que tirou uma grande parte da sanidade mental que me restava nesse ano, a gente teve as eleições municipais e uma coisa boa é que pouquíssimos candidatos apoiados pelo presidente conseguiram ser eleitos, inclusive o filho dele, que apesar de ter sido eleito, ele teve uma queda de mais de 30% no número de votos em comparação às últimas eleições para vereador. Mas dos 12 candidatos a prefeito que eram apoiados pelo presidente, se eu não me engano, apenas 2 foram eleitos. E em todas as capitais do país, as pesquisas mostram que o apoio ao presidente vem caindo vertiginosamente. Eu espero que, sinceramente, o povo brasileiro acorde e perceba que, independente de esquerda ou direita, um erro é um erro. E aí eu faço um questionamento para as pessoas que votaram no presidente e que ainda apoiam o presidente. Naquele discurso que vocês diziam, se fizer besteira, a gente tira. O que exatamente é besteira para vocês? Porque se eu não me engano, eu citei algumas besteiras aí já que poderiam, né, ter gerado algum tumulto. Mas ninguém falou nada não. Muito pelo contrário, apoiaram o presidente. Mas aí, cada um com seus problemas, cada um com a sua consciência. O importante é que a gente se respeite e que a gente consiga ser analítico em relação à política, sem atacar um ao outro, e esse negócio de ficar duelando esquerda com direita não vai levar ninguém a nada. E era essa a mensagem que eu queria dar para vocês. Se vocês lembram aí algum fato que aconteceu na política esse ano, coloca aí nos comentários para a gente discutir também. Na semana que vem eu vou trazer uma retrospectiva de fatos que aconteceram no Brasil e no mundo, e nos próximos vídeos vai ser, como eu falei, o vídeo de Natal e o agradecimento final como o último vídeo do ano. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí, compartilhar com quem você acha que vai curtir o conteúdo, e até semana que vem. Fica por aí.